Bom, pessoal, vamos estudar a função afim. Lembrando que o que vocês não entenderem pelo vídeo, vocês podem perguntar no atendimento e tirar as suas dúvidas. Então, o que é uma função afim? Uma função afim é uma função de R em R, né? Para começar, o que isso significa? Toda função tem que ser definida o seu domínio e seu contradomínio, né? Sem isso, nós não temos uma função completa. Então, o x pode ser qualquer número real e o y pode ser qualquer número real. E se é uma função afim, a função tem a lei na forma f de x igual a ax mais b. A e b são constantes, né? Então, para ter a lei de uma função afim, a e b vão ser números, quaisquer números reais. Aqui, um discernimento. Se eu dissesse que a função era de primeiro grau, a lei teria o mesmo nome, só que aí teria a condição que o A não poderia ser zero, porque se ele é de grau 1, tem que existir a variável x elevado a 1, né? Que pelas propriedades de potenciação a gente só escreve x. Então teria que ter o termo só com o x e um termo independente. Isso seria uma função de grau 1. Mas genericamente a gente vai chamar de função afim, então o A pode ser zero também, né, e qualquer número real, e o B também. A é chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente também, né? Porque serão números conhecidos, só que a gente vai chamar de linear. Mais adiante eu vou explicar por quê, porque eles têm esses nomes e o significado deles. Mas por enquanto a gente só está vendo uma definição simples e rápida. Então vamos a alguns exemplos. Então, assim, ó, nos exemplos abaixo, determine A e B, né, para as funções abaixo. Caso mais simples, né, f de x, por exemplo, sei lá, 3x menos 1. Bom, essa função já está direta na forma afim, né? Então, aqui o A é 3 e o B é menos 1. Por quê? Porque o A é o coeficiente que multiplica x, e o B é o termo sem variável, sem o x. Independente da ordem que apareceu na lei. De repente eu poderia escrever assim, ó, f de x igual a menos 1 mais 3x. Seria a função afim igual, teria o mesmo a igual a 3 e o mesmo b igual a menos 1, porque o que define o que é a e o que é b, o que é coeficiente angular e o coeficiente linear, não é a ordem que os números aparecem, e sim quem eles estão multiplicando, né? Aqui, ó, né, coeficiente angular multiplica o x. Por exemplo, outro, né? Então, A e B pode ser qualquer função. Então, aqui, ó, x sobre 2 mais 3 quartos. Então, olha só, na verdade, quem é que está multiplicando x aqui? Quem está multiplicando x aqui é 1 meio, então o A é 1 meio. E o termo independente, que não tem a variável, é 3 quartos. Então, sem problema nenhum. Pode acontecer de não ter os dois termos, por exemplo, f de x igual a 5x. Né? Na verdade, ele tem os dois termos. Ó, aqui aparece a variável x, então a é igual a 5. O b não aparece, mas isso não quer dizer que b não existe. Na verdade, se ele não aparece e o b teria que ser um número que estivesse somando, então é porque está somando zero. A gente não escreve, né? Quando soma zero, 5x mais zero é 5x. Então, como está somando zero, na verdade, o b é zero. Outro exemplo. F de x igual a menos 8. Vamos supor assim, ó. É aquilo que eu disse para vocês. Isso aqui é uma função afim, mas não posso chamar ela função de primeiro grau, porque não tem a variável x na 1. Né? X na 1 é uma função que está com o expoente 1, ou seja, o grau 1. Mas, como ele não aparece esse termo de x, o
quer dizer que a constante que multiplica ele é que é zero. Né? Então, se o a é zero, 0 vezes x é zero. Então, ele não apareceria na lei da função. Então, essa função aqui só tem o b, que é menos 8. Então, também mais tarde, quando a gente trabalhar gráficos, a gente vai ver a diferença dos gráficos, em que a é zero, em que o a não é zero. Então, vocês vão ver que são gráficos semelhantes, né? Por isso estão todos classificados como função afim, mas tem essa diferença de a gente não poder chamar de função de primeiro grau. Tem outras questões também da lei da função que pode acontecer de aparentemente a função não estar na forma x mais b, mas ela ser uma função afim de qualquer jeito. Então, aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 por x menos 1. Ela não aparece nada, né? Isso aqui é igual a um ax mais b, como assim? E sim, a gente pode manipular essa lei aqui e chegar na forma x mais b. Então, ela teria a forma da função afim. Claro que isso a gente tem que lembrar lá do início dos produtos notáveis. X ao quadrado menos 2x mais 1 é um produto notável, o produto da diferença, o quadrado da diferença, né? Então, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Então, com aquela prática lá do início do ano, a gente chega à conclusão que esse produto notável aqui é x menos 1 ao quadrado. E está dividido por x menos 1. Ora, se ele está ao quadrado, é a mesma coisa que x menos 1 vezes x menos 1, e aí a gente vai poder simplificar com o denominador, porque se está multiplicando e dividindo o mesmo número, que é o x menos 1, esse resultado é 1. Vai sobrar o quê? X menos 1. Ou seja, a nossa função é igual a x menos 1. Então, ela é uma função afim, em que o a é 1, o número que está multiplicando o x, e o b é menos 1, o termo independente sem a variável. Então, aparentemente, a função pode não estar na forma afim, mas ela ser uma função afim. Vou fazer um último exemplo para fixar isso. Com um detalhe aqui, né? Esqueci, vou voltar na letra E. Com essa lei aqui, o domínio teria que ser os reais sem o 1. Né? Então, uma correção aqui, porque com o denominador, se o x for 1, vai dar uma divisão por zero, e divisão por zero não existe. Então, se o domínio a gente não tirar 1, aí essa lei não representa uma função, tá? Então, fazendo essa correção aqui. Um outro exemplo, f de x, x menos 2 ao quadrado menos x quadrado. Também, ó, aparecendo esses termos ao quadrado, a gente nunca vai desconfiar que a gente vai poder escrever isso como a forma x mais b. Mas sim, vai poder, porque de novo aqui entrou um produto notável, nem sempre entra um produto notável, mas é por isso que a gente faz a revisão do ensino fundamental, porque ele é muito comum aparecer. Então, se a gente desenvolver esse produto notável, o que a gente vai ter? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos o x quadrado, que faz parte da lei. Bom, anotem aqui, ó, x quadrado menos x quadrado, os x quadrado vão se anular. Então, não vai ser uma função de segundo grau. O x não vai aparecer ao quadrado com grau 2. Só vai aparecer aqui, ó, menos 2 vezes x vezes 2, menos 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, uma bela de uma função afim, em que quem é que está multiplicando o x para dizer que é o a? Menos 4. Quem é que está multiplicando? Quem é o termo independente que está somando? É o 4. Certo? Então, é isso aí. Continuamos a próxima com gráfico da função afim. Até!